Há algumas semanas, recebi uma mensagem de uma mulher casada que dizia algo que não consigo esquecer. Ela escreveu: "Sou casada há 8 anos, tenho 2 filhos e acabei de fazer algo que jurei nunca fazer. O mais estranho é que não me arrependo de nada." O que me incomodou não foi ler essas palavras. O que foi realmente chocante foi descobrir que essa mensagem não era um caso isolado. Na minha caixa de entrada, há exatamente 47 outras mensagens com o mesmo padrão. Hoje, quero mostrar a vocês o mecanismo psicológico que quase ninguém se atreve a explicar e que muitos preferem manter escondido. Se a maioria das pessoas entendesse como ele realmente funciona, um grande número de casamentos começaria a ruir imediatamente. Fiquem até o final, porque vou revelar os 3 sinais mais claros de que uma mulher casada está se aproximando do ponto em que pode cruzar uma linha que jamais imaginou cruzar. E vou dar uma dica: o terceiro sinal é o mais surpreendente. Mas primeiro, quero fazer uma pergunta um tanto incômoda. Você já reparou que, em certas situações, algumas mulheres casadas parecem mais flertadoras ou abertas do que muitas solteiras? Não é apenas uma percepção inventada. Existe um fenômeno que vários especialistas em psicologia descrevem como uma espécie de paradoxo da segurança emocional. Deixe-me ilustrar com uma história. Há algum tempo, conheci Valentina durante um curso de fotografia. Ela sempre usava sua aliança e aproveitava todas as oportunidades para mencionar o marido. Ele era assunto de conversa praticamente a cada 10 minutos. De fora, ela parecia a imagem de uma esposa perfeitamente feliz. No entanto, havia pequenos detalhes que me chamavam a atenção. Quando eu contava uma história engraçada, ela era quem mais ria. Durante os intervalos, quase sempre acabávamos conversando. Curiosamente, em algum momento, ela mencionava o quão ocupado o marido era. Na terceira aula, entendi algo que não havia percebido antes. Ela não falava constantemente sobre o casamento para se gabar. Ela fez isso, sem perceber, para justificar sua necessidade de atenção que já não encontrava em si mesma. E aqui emerge uma realidade que poucas pessoas compreendem. Uma mulher solteira tende a proteger muito mais suas emoções, porque sabe que qualquer relacionamento pode mudar sua vida. Em contrapartida, uma mulher casada sente que seu coração já pertence a alguém e, justamente por isso, baixa certas defesas emocionais. É aí que o verdadeiro risco começa. Ela pensa: está tudo bem, estou apenas sendo gentil. Sou casada e nada vai acontecer entre nós. Mas essa sensação de segurança acaba se tornando a porta por onde entram emoções que ela nunca planejou sentir. Porque quando as barreiras emocionais desaparecem, os sentimentos encontram espaço sem pedir permissão. E agora chegamos à parte realmente importante. Após estudar centenas de histórias com padrões praticamente idênticos, descobri que existem 3 razões psicológicas pelas quais, em certas circunstâncias, uma mulher casada pode ser emocionalmente mais vulnerável do que uma mulher solteira. E a primeira provavelmente mudará completamente a forma como você interpreta muitos relacionamentos. Primeira razão: fome emocional silenciosa. Preste atenção, porque é aqui que tudo começa. Quando uma mulher é solteira e conhece alguém, a mera presença dessa pessoa já gera entusiasmo. Tudo parece novo, incerto e interessante. Mas, depois de muitos anos de casamento, esse sentimento geralmente desaparece aos poucos. Deixe-me falar sobre Carolina. Carolina tinha 34 anos e era casada há 9. Quando falou comigo sobre seu casamento, não começou com queixas ou repreensões. Pelo contrário, a primeira coisa que disse foi: "Meu marido é um bom homem." Então, fez uma pausa e acrescentou algo que me fez refletir. "Ele trabalha o dia todo, chega em casa, jantamos juntos, ele checa o celular por alguns minutos e depois dorme. Ele não faz nada de errado, mas também nada acontece para dar vida ao relacionamento." Então, continuou: "Há 4 anos, ele parou de me perguntar como eu realmente estou. Há 3 anos, ele parou de me olhar com a mesma curiosidade de antes. E há 2 anos, eu parei de ter esperança de que isso mudaria." Essa confissão resume um erro que muitos homens cometem sem nem perceber. Eles pensam que, uma vez conquistado o amor da esposa, não precisam mais cortejá-la. Acreditam que o casamento garante atenção, admiração e interesse mútuo para sempre. E é exatamente aí que começam a perder terreno. À medida que se acomodam à rotina, ela muitas vezes começa a sentir um vazio que nada tem a ver com o físico. A princípio, não se trata de uma necessidade sexual. É uma necessidade muito mais profunda. Ela precisa se sentir vista, ouvida, compreendida e valorizada como mulher,
não apenas como mãe, parceira ou dona de casa. Então, outra pessoa aparece. Ele não precisa ser o homem mais atraente ou mais bem-sucedido. Ele só precisa fazer algo que ela não recebe há muito tempo. Escutar de verdade. Perguntar o que ela está pensando. Retomar uma conversa que tiveram dias antes. Olhar nos olhos dela enquanto ela fala. Demonstrar interesse genuíno no que é importante para ela. E, quase sem perceber, algo muda dentro dela. A mulher que parecia completamente inacessível por trás do anel começa a experimentar uma sensação que pensava ter perdido, a de se sentir emocionalmente viva. Isso nos leva ao segundo motivo, ainda mais poderoso. Motivo número 2. A fantasia do homem que realmente a compreende. No início de um relacionamento, quase todas as mulheres conhecem uma versão do parceiro que é atenciosa, curiosa e ponderada. Ele faz perguntas, ouve, a surpreende e demonstra interesse constante. Mas, com o passar dos anos, essa versão tende a desaparecer. E aqui reside o verdadeiro perigo. Quando outro homem demonstra justamente as qualidades que ela tanto sentiu falta, sua mente faz algo completamente automático. Ela começa a projetar nessa pessoa a imagem do marido que um dia teve e sente que perdeu. Em outras palavras, muitas vezes ela não está realmente se apaixonando pelo novo homem. Ela está redescobrindo uma versão idealizada do antigo. Deixe-me contar a história de Daniela. Ela tinha 36 anos, uma carreira de sucesso e um casamento que, por fora, parecia perfeito. O marido era engenheiro, eles tinham estabilidade financeira e a vida era bem organizada. Tudo parecia estar dando certo. Até que ela começou a encontrar Javier na academia. Javier não era mais atraente que o marido dela. Ele também não ganhava mais dinheiro. Nem tinha uma vida extraordinária. A diferença estava em outro lugar. Ele sempre perguntava como tinha sido o dia dela. Recomendava livros que achava que ela gostaria. Lembrava-se das metas que ela havia mencionado semanas antes. Prestava atenção aos pequenos detalhes. Algum tempo depois, Daniela me confessou algo que jamais imaginou que diria. No início, eu estava convencida de que era apenas amizade. Mas um dia percebi que ansiava pelas conversas com Javier mais do que por qualquer conversa com meu marido. E o pior é que eu não me sentia culpada. Tudo que eu sentia era que, finalmente, alguém me entendia. Você percebe o que aconteceu? Javier nunca usou técnicas de sedução. Ele não precisava. Ele simplesmente preencheu o vazio emocional que o marido dela havia deixado com o tempo. E é aí que reside a verdadeira armadilha. Porque quando uma mulher desenvolve uma conexão emocional profunda com alguém que não é seu parceiro, a linha entre o que é permitido e o que é proibido começa a se confundir. E o que acontece depois geralmente ocorre muito antes de se manifestar na realidade. Mas espere um momento, porque o terceiro motivo é, sem dúvida, o mais delicado de todos. Se você é uma mulher casada assistindo a este vídeo, pode sentir que estou descrevendo pensamentos que você nunca expressou em voz alta. Terceiro motivo, a permissão inconsciente para sacrifício. Este é provavelmente o mecanismo psicológico mais silencioso e menos compreendido. Muitas mulheres casadas, ao longo dos anos, constroem um diálogo interno que se parece com isto. Dei tudo pela minha família. Deixei de lado projetos pessoais. Meu corpo mudou com as gravidezes. Minha carreira ficou em segundo plano. Sempre coloquei meus filhos, meu marido e minha casa em primeiro lugar. Elas interpretam conscientemente esses sacrifícios como uma demonstração de amor e compromisso. Mas, em um nível inconsciente, essa mesma narrativa acaba lhes concedendo uma espécie de autorização emocional. A sensação de que, depois de se doarem tanto por tantos anos, elas merecem vivenciar algo só para si mesmas. Algo que não tenha nada a ver com obrigações. Algo que as faça se sentirem mulheres novamente. Lembro-me da mensagem que Andréa me enviou. Ela tinha 41 anos e era mãe de 3 filhos. Ela escreveu: durante 12 anos, tentei ser a esposa perfeita. Larguei meu emprego para me dedicar completamente aos meus filhos. Engordiai 15 quilos. Meu marido viaja constantemente a trabalho enquanto eu cuido de todo o resto. Então, ela acrescentou a frase que mais me impactou. Um dia, alguém apareceu e me fez sentir bonita novamente. E a primeira coisa que pensei foi: depois de tudo que eu dei, talvez eu mereça me sentir assim, mesmo que seja só por um instante. E isso é o que muitos terapeutas descrevem como justificação retroativa. Ela nunca planejou ser infiel. Ela não saiu em busca de um caso.
No entanto, quando a oportunidade surgiu, sua mente já havia construído uma explicação capaz de fazer com que essa decisão parecesse razoável. Ela havia criado uma narrativa em que cruzar a linha deixou de ser visto como uma traição e passou a ser sentido como uma recompensa. E aqui está o detalhe mais perturbador. Muitas vezes, quanto mais responsável, dedicada e abnegada ela se mostra ao longo dos anos, mais forte se torna essa justificativa interna. É como se uma parte da sua mente dissesse: fiz tudo certo, segui as regras, dei o meu melhor, e mesmo assim, ainda me sinto vazia. Talvez as regras nunca tenham sido suficientes. Depois de ouvir tudo isso, você provavelmente está se perguntando algo. Como reconhecer quando uma mulher casada está passando por um momento de vulnerabilidade emocional? Após analisar muitos casos, identifiquei 3 sinais que aparecem com muita frequência. Sinal número 1. Ela começa a falar sobre seus problemas conjugais, mas os apresenta como se fossem apenas piadas. Você ouvirá frases como: meu marido é um desastre, mas, bem, é assim que eu o amo. Ou ela dirá isso rindo para minimizar a situação. No entanto, esse riso muitas vezes serve como disfarce. A frustração ainda está lá. Quando uma mulher começa a compartilhar aspectos íntimos do seu relacionamento com você, mesmo que o faça de forma bem-humorada, ela está permitindo que você entre em uma parte muito privada da sua vida. É como se ela estivesse dizendo sem palavras: há rachaduras aqui e agora você também pode vê-las. Sinal número 2. Ela busca constantemente oportunidades para manter contato. Mensagens que não precisavam ser enviadas. Perguntas cujas respostas ela poderia facilmente encontrar sozinha. Convites apparentement espontaneos. Algo como: vou passar naquela cafeteria que você me indicou. Se você estiver por perto, podemos nos encontrar. À primeira vista, parece uma sugestão inocente. Mas, muitas vezes, ela está criando momentos para fortalecer uma conexão fora dos limites do casamento. Sinal número 3. E este costuma ser o mais revelador de todos. Ela começa a confidenciar coisas a você que nem mesmo compartilha com o próprio marido. Quando você ouve uma frase como: não contei isso a ninguém, nem mesmo a ele. Você acabou de se tornar muito mais do que um conhecido. Você se tornou o refúgio emocional dela. E quando alguém ocupa esse lugar secreto na vida de outra pessoa, a proximidade emocional costuma crescer muito mais rápido do que qualquer um imagina. Agora, quero deixar algo bem claro. Não estou compartilhando tudo isso para ensinar ninguém a manipular os outros. O objetivo é entender como a psicologia humana realmente funciona, bem diferente das histórias idealizadas retratadas nos filmes. Porque a verdade é muito mais complexa. A maioria das mulheres casadas que acabam ultrapassando esse limite não fazem por serem más pessoas. Elas o fazem porque são seres humanos. Porque, por muito tempo, suas necessidades emocionais não foram atendidas. Porque alguém as fez se sentirem importantes novamente. Porque alguém as lembrou da sensação de serem vistas, ouvidas e desejadas. E, em alguns casos, porque a solidão que sentiram dentro do próprio casamento acabou sendo mais dolorosa do que a culpa de quebrar as regras. Se você é um homem casado, ao assistir a este vídeo, reconheceu alguns desses padrões em seu relacionamento, ainda há tempo para mudar o rumo. Mas não espere até que seja tarde demais. Enquanto você presume que está tudo bem, ela pode estar a apenas algumas conversas de desenvolver uma conexão emocional com outra pessoa. Reconquiste. Mostre interesse genuíno pelos sentimentos dela. Ouça-a com atenção. Lembre-a porque ela escolheu você em primeiro lugar. Faça-a se sentir novamente a mulher mais especial do seu mundo. Porque se você deixar esse vazio emocional por muito tempo, mais cedo ou mais tarde alguém tentará preenchê-lo. E essa é a verdadeira razão pela qual, em certas circunstâncias, algumas mulheres casadas podem se apaixonar por outra pessoa com mais facilidade. Não por maldade, mas por causa do vazio emocional que elas vêm tentando preencher há muito tempo.